Uma coisa que me incomodou também foi uma vez que colocaram o Cid Moreira numa cadeira e fizeram ele perguntar pro Mr. M. Mr. M. Você é espada? Aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou tanto. Aquilo me incomodou tanto que eu falei, puta, eu preciso fazer uma homenagem pro Sidão, né? Eu vou fazer uma homenagem pro Sidão. Só que aí, cara, é loucura. Acho que o humorista tem umas coisas estranhas, né? Penso umas coisas. Eu pensei uma coisa que ele tinha acabado de lançar o CD, né? Das passagens da Bíblia e tal. Isso. E eu, junto com o pessoal da YB, fizemos um CD que, graças a Deus, ninguém tocou adiante esse projeto. A capa, eu já tinha desenhado a capa. A capa era eu, a Sinéad O'Connor e o Salmão Rushdie correndo do povo, cara. Porque a história era o seguinte, era o Cid Moreira contando histórias desse tipo, assim. Um dia, Jesus estava na mesa e contou Peraí, Maestro, faz uma caminha de... Deixa eu pegar esse microfone, pode ser esse aqui? Pode. Uma caminha de, tipo assim, igrejas. Um dia, Jesus estava na ceia e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Jesus pensou e perguntou, escuta, quem são vocês dois aí da ponta? Peraí, continua, velho. E os dois responderam, nós somos Tony e Douk do Túnel do Tempo. Genial. Ainda bem que não foi... Ainda bem que... Genial. Por que não levaram... Não, você tá louco, a gente ia ser preso, cara. Preso porque não tem nada demais. Eu acho que a função do humor é ter esse nível de reverência que não tem nada a ver com desrespeito. Imagina. Não. Isso é sensacional. Quem são vocês? É genial. Isso realmente beira a genialidade. Parabéns. Zé, aquela vez que o Tom Zé veio aqui falar de... né? Mas... Fez uma bagunça, né? O Miltinho tem... Porque o Miltinho é professor de percussão. Sabe o que é? Um cara que te ensina a bater nas coisas. Ele ensina isso lindamente. Não, tô brincando. Inclusive eu toco bongô, então eu sei como é difícil explicar o que é o tempo, o contratempo. Tanto que o tempo pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem, e o tempo responde ao tempo, o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. E eu não tenho tempo. Eu tenho. Você tem um programa na geral. Isso, é um programa de rádio na geral, na Rádio Bandeirantes. Você gostou a descobrir qual era a rádio? Eu sempre... É nervosismo, né? Um pouco. Você não tá nervoso? Um pouquinho, né? A gente sempre fica nervoso, né? Beto, se você não tivesse essa capacidade fantástica de imitar praticamente todo mundo, você faria o quê da vida? O que você pensou em ser? Tudo. Pensei... Não, na verdade, eu sempre fui meio vagabundo, Jô. É verdade, eu sempre fui meio vagabundo. Meu pai queria que eu fosse militar, queria que eu fosse médico. Meu pai tinha várias... sonhos comigo. E você querendo ser vagabundo. Vagabundo. Eu também, vagabundo. Mas não, o vagabundo que eu quero dizer, que eu me lembro de uma música, um poema do Vinícius, que fala assim, a gente tem que ganhar dinheiro com poesia, né? Então eu tentei escrever poesia para ver se dava dinheiro, mas não conseguia terminar a poesia, nunca. Por exemplo? Só começava assim, um dia é claro como a luz dos teus cabelos, e parava aí.
Aí eu ia para outro poema, não conseguia terminar aquele. Nunca a vida seria a mesma coisa sem os teus ases. Sem os teus? Ases. Aí eu parava aí. Sem os teus ases. A glória de viver é estar vivo. Não dava, Bia. Ninguém ia comprar isso. Um dia eu tentei juntar tudo, deu uma bagunça. E falou, para, não vai rolar nada disso. Como é que ficou juntando Não, tudo? ficou uma porcaria. Aí eu falei, não, eu vou tentar outra coisa. E eu comecei a trabalhar em rádio. Sim. Comecei a trabalhar em rádio. Falei, pô, por aqui eu acho que eu vou me dar bem. Vou me dar bem. E... Antes da gente continuar o nosso papo, o que é esse negócio dos teus ases? Eu não faço a menor ideia. Veio na cabeça e eu botei ali, cara. Eu comecei a perceber que eu tava num cassino? Um jogador? Alguma coisa assim. Não tinha nada a ver. Não rolava isso aí. E aí eu pintou uma oportunidade de eu fazer vozes para comerciais de televisão. Falei, pô, aqui é uma coisa legal. Eu posso dormir até mais tarde. Isso aí é fundamental. É fundamental, né? Como um bom vagabundo, né? E aí eu comecei a exercitar isso, essa coisa das vozes. E comecei a estudar a fundo o lance de imitação. Um vagabundo que estudava a fundo. A fundo o lance da imitação. Eu falei, pô, é uma praia legal isso aqui. Outro dia eu tava passando de carro, passou um fã, olhou e falou, é você? Eu falei, ele falou, vagabundo! De modo que eu me identifico muito com você nesse negócio da vagabundagem. Bom, aí você começou a fazer vozes nos comerciais. Comerciais, Desenho animados? Não. Só em comerciais. Só comerciais. Mas que tipo de voz fazer? Não, todo voz tipo, bonita? até a locução normal, né? Você tem uma voz bonita. Obrigado. Por exemplo. Eu fiz, eu não sei se posso falar o nome das marcas que eu fiz. Eu já fiz. Claro que não tem Já problema, fiz comerciais, eu fazia os comerciais do Bradesco, né? Falando Bradesco, com uma voz bonita. Garantia de bons serviços. Que coisa cerveja bonita Antártica, a cerveja mais bebida do Brasil. Aí dependia da cerveja que pagasse. Exatamente. Banco também. Também a mesma coisa. Todos tinham garantia de bom serviço. Desde que pagasse. E aí, eu comecei a descobrir que esse negócio era um grande filão. Imagina. Falei, pô, isso aqui eu vou conseguir fazer, juntar as duas coisas. Vou conseguir acordar mais tarde ainda. Mais tarde e ganhar uma graninha. Meu pai não se conformava com isso. Não? Por quê? Não, eu comecei a fazer show logo em seguida e o meu pai falou assim, inconformado, que eu não estudei, né? Não parei de estudar. Eu parei na verdade, eu saí na faculdade de jornalismo no 3º ano. Eu fui solto por boa conduta da faculdade. Foi solto? E aí meu pai falava assim, fazer o que você faz eu até aceito, mas achar quem pague eu acho incrível isso. E o seu pai meu pai era militar. Era militar? Era militar, meu pai era militar. E queria que você fosse militar? Ou militar ou médico, né? Uma profissão digna, né? Que naquela época... Naquela época o médico ganhava muito bem, né? Tinha uma posição... Não, tudo bem, mas por que a outra profissão, não a sua profissão ou a nossa não seria digna? Não. Pra que uma cabeça de um militar era diferente, né? O artista era vagabundo mesmo. Não todo, mas... sobretudo os filhos de militar. Agora, o que nunca entrou na minha cabeça, você como filho de militar, talvez possa me explicar, por que essa volúpia do militar, que tudo tem que ser às 5 horas, 6 horas da manhã, não pode fazer a guerra meio-dia? Não Tem que ir lá matar os outros de manhã, o cara mal acordou, não pode ser depois do almoço? Tem gente que odeia morrer nesse horário, né? Gente que nem ligaria se morresse mais tarde. Pô, acorda e vai... Eu nunca entendi acorda e vai isso. morrer, pelo amor de Deus. Essa teoria de que acordar cedo é sinal de produção. Tem gente que acorda mais cedo para ficar vagabundeando até mais tarde. Exatamente. Mas enfim, aí você começou a fazer vozes. E quando é que você descobriu que podia fazer vozes engraçadas? Eu comecei a pesquisar
as pessoas... Você vê que tudo dá trabalho, né? Não, tudo dá trabalho. Teve pesquisa nisso. Teve pesquisa. Por exemplo, um dos primeiros personagens que eu criei, eu queria fazer uma homenagem ao Ariano Suassuna. Sei. Eu adoro o Ariano Suassuna. Também, grande. E tem uma impressão de que o Ariano Suassuna ele deve flutuar, aquele homem, sabe? Eu não sei, ele me passa uma credibilidade tremenda. É maravilhoso. E eu comecei a prestar atenção, captar o áudio do Ariano e ensaiar, porque eu queria fazer uma homenagem para ele. Imitando o Ariano, voz. E como é que era? Ô, Jô Soares, quando você fez um bispo uma vez, acho que foi a sua primeira aparição no teatro, uma montagem de Agildo Ribeiro, no Rio de Janeiro. Eu me lembro como se fosse hoje. Então, você começa a escrever o personagem. Você escreve, você sabe o que eu estou falando, Jô Soares. Você começa a escrever, o personagem vai tomando uma forma tão grande na sua obra, que às vezes você esquece a obra e começa a lidar somente com aquele personagem. E eu queria fazer homenagem para ele. E aí eu ensaiei em casa e tal, e falei para os caras que fazem o programa comigo, como é tudo no improviso aquilo ali, eu falei, olha, eu quero fazer uma homenagem para o Ariano Suassuna, eu vou colocar um personagem. E puta, essa minha mania de querer homenagear os outros nunca dá certo. E aí, tá bom, o assunto acho que era aniversário da Torre Eiffel, qualquer coisa assim, estava tendo uma festa na França, e no momento que nós estávamos no ar. E aí, fale alguma coisa sobre a Torre Eiffel. Putz, o programa está no ar, você não pode parar. Aí eu falei, a Torre Eiffel, na verdade, era a antena da casa de Enfio. Enfio não pegava direito a televisão de Enfio. E aí, esse personagem virou um mentiroso. Eu falei, pô, eu preciso tirar esse personagem do Ariano. E aí ele virou o Seu Geraldo, que é um nordestino, que ele é de Nazaré das Farinhas, que ele diz que a maior cidade do mundo é Nazaré das Farinhas. Tudo acontece lá. Então, nessa mesma época, o Tony Bennett estava no Brasil e o Lélio ou o Zé Paulo perguntaram para mim, fala alguma coisa sobre o Tony Bennett, já que você é tão entendido. Quem é Tony Benedito? Tony Benedito não saiu da minha casa, rapaz. Depois que ele mudou para os Estados Unidos, é que ele botou esse negócio de Tony Bennett, essas coisas. E aí descambou totalmente. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos esquecer a homenagem pro... Parar de homenagear. Vou parar de homenagear. A mesma coisa aconteceu com Francisco Coco. Ah, como é que é? Tem um negócio da aula de interpretação do Coco. Como é que é? Eu sei que ele vai me odiar depois disso, mas... É homenagem sempre. É homenagem. Toda imitação é homenagem, e aí? Eu também queria fazer uma homenagem para o Francisco Coco e eu falei assim, me permita ficar de pé para ensinar. Eu vou dar aula de interpretação. Por exemplo, Jô, a frase é, a chave do cofre está com ela. Está escrito no script. Uma forma de você falar isso como se fosse num romance, uma cena de amor. A chave do cofre está com ela. Romance. Agora, correndo perigo, uma cena diferente. A chave do cofre está com ela. E agora, a mais difícil de todas, que é uma cena onde eu fui baleado. E a carga emocional é muito forte. Preste atenção, estou morrendo. A chave do cofre está com ela. Maravilha. É sacanagem isso. Não, maravilha. Isso realmente é a verdadeira homenagem. Você imitar alguém é sinal. Porque esse alguém... Tem um rapaz que está até chorando de rir ali com a imitação do
do Coco, como é que você elabora essas imitações? De repente, você está assistindo televisão ou ouvindo rádio, como é que pinta? É assim, a pessoa tem que ter feito alguma coisa extraordinária. Aquilo tem que me incomodar de alguma forma. Né? Ou o tom de voz da pessoa, ou alguma coisa que ela diz que é muito interessante ou muito desinteressante. Quer dizer, o Francisco Coco basicamente incomodou você. Incomodou, porque ele fazia, na verdade, ele fazia uma novela que ele fazia dois papéis. Ele fazia um milionário e um pobre. Isso. E aí eu lembro de uma cena dele entrando.